Fala pessoal, estamos começando mais um evento da Original Autos aqui num lugar que a gente traz muita energia, que é o Shopping da Ilha. E hoje a gente vem diferente, Fabiano. Hoje é o aniversário da Original, só que de uma maneira eletrificada. Hoje aqui no Maranhão, a empresa que mais possui dentro do seu portfólio veículos híbridos e elétricos é a Original Autos. Então a gente promoveu esse evento para tirar muita dúvida. A gente sabe que existe inúmeras nesse universo tão novo que são os carros elétricos e os carros híbridos. E hoje a gente traz para você um cara que tem uma história incrível, nosso cliente, que vai falar sobre um conceito de mobilidade na linha de infraestrutura, que são os carregadores rápidos e ultra rápidos. E tem um detalhe bastante interessante, que por ser cliente, por já ter vivido a dor de ter comprado um carro elétrico e sentido um pouco de dificuldade, nasce um negócio. Com vocês aqui, Fabiano, da Volts Eletropostos. Del, primeiramente agradecer, tá, pela oportunidade, pelo convite. Meu amigo, é sempre um prazer fazer parte aqui desse momento com vocês. Parabenizar o Grupo Original pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo, pela expansão que vocês estão conduzindo, por trazer novas marcas, por acreditar sempre em ideias novas e inovação. Eu acho que isso é que faz todo o diferencial, né? E é a partir disso que nasce a empresa Volts Eletropostos. É uma empresa que está no mercado aí há pouco mais de um ano e 3 meses. Nós já estamos atuando com recargas de veículos elétricos em vários estados. A gente já está aqui no Maranhão, no Pará, no Ceará, no Piauí, e a gente pretende expandir para outros estados, principalmente do Nordeste, porque a gente vê, primeiro, uma demanda e, segundo, uma carência. As pessoas ainda têm medo, têm receio, e a gente tem mostrado que é muito natural e é normal você ter um veículo elétrico e você ter muito mais tempo disponível para você enquanto o seu veículo carrega. Então você vai gastar menos tempo carregando, a gente tem proporcionado isso, e mais tempo livre para as pessoas. Muito legal isso, Fabiano. E o interessante vou até entrar um pouco no teu plano de negócio. A gente que tem um carro elétrico, um exemplo, o Seal, que é um carro de 531 cavalos, que te leva de 0 a 100 em 3,8 segundos. Imagina essa combinação com uma boa estrada. É impossível a gente não querer acelerar um pouco mais e sentir, com segurança, é claro, tudo aquilo que o carro elétrico tem para proporcionar. E a gente sabe, como a gente estava conversando, que o trajeto São Luís-Barreirinha é um trajeto muito utilizado aqui. E aí você traz uma solução que são os carregadores na Fazendinha e Barreirinha. Conta um pouquinho para a gente como é feito a escolha, o ponto estratégico, quantos quilômetros vocês calculam para poder fazer o mapeamento e transmitir ao usuário mais tranquilidade e mais segurança para poder curtir o carro na sua máxima totalidade. Del, a gente sabe que todo veículo elétrico, ele dispõe de uma certa potência mais elevada, né? E por que não você utilizar isso numa ultrapassagem, você não sentir o conforto do carro, a potência do veículo, enquanto você está fazendo um trajeto na estrada? Então, o nosso primeiro carregador, em maio de 2024, ele foi exatamente um carregador estratégico de estrada. Foi lá no posto Fazendinha, ali entre Axixá e Morros, e a gente lá instalou o nosso primeiro carregador. Então, justamente para proporcionar, viabilizar com que as pessoas fossem até os Lençóis Maranhenses com o seu veículo elétrico. A Volts, ela surgiu exatamente dessa necessidade. Por que que a gente tem um veículo elétrico e a gente não pode chegar até uma outra cidade ou pegar a estrada? Então esse foi um dos princípios de iniciar o projeto Volts. O segundo princípio, ele foi: por que não ter um carregador de carga rápida nas capitais e nos centros urbanos, para que numa necessidade emergencial eu possa fazer uma carga rápida, por mais que eu tenha um carregador na minha residência. Então tudo surge a partir dessa necessidade.
dessa viabilidade. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que a gente faz a análise dos estudos? A gente sabe que hoje, em média, um veículo 100% elétrico, ele consegue percorrer aí na estrada 280, 300, 260 quilômetros. Então a gente sempre tenta viabilizar um carregador a pelo menos 200 quilômetros de distância de um para o outro. Então essa é a nossa meta para a gente trabalhar sempre esse distanciamento. Então, por exemplo, você pega daqui para Barreirinha, são 270 quilômetros. Muitos carros elétricos conseguem ir até lá, mas tem carro que não consegue. Aí o peso influencia, o sol, a temperatura e tudo mais. Então a gente, por que não deixar um carregador ali de sobressalente num ponto estratégico, onde as pessoas podem fazer uma simples parada, né, de ir no banheiro, tomar um café enquanto seu veículo carrega. Foi daí que surgiu a necessidade do carregador lá no posto Fazendinha. Então a gente sempre tem esse conceito para poder fazer instalação de carregador. E aí você vê o quão completo fica a experiência, porque assim, uma coisa é eu programar uma viagem onde eu deixo o meu carro carregando à noite e de manhã eu saio. E uma coisa é você me chamar para ir agora lá em Barreirinhas. Exatamente. Nesse momento agora, o meu carro elétrico ele está com 45% de bateria. Então eu teria que parar na Fazendinha, porque é um carregador rápido. E aí eu já pego um gancho para mais uma informação. Lá em Morros, lá na Fazendinha, o carregador é de quantos quilowatts lá? Pronto. Hoje na Fazendinha, o nosso carregador ele é de 40 kW. E aí eu quero trazer uma informação aqui em primeira mão, né? Data comemorativa é dia para se comemorar. A gente já está começando a construção de uma subestação dedicada para volts eletropostos lá na Fazendinha, e a gente vai conseguir dobrar a capacidade do carregador de lá. A gente vai entregar um carregador onde você vai conseguir ter muito mais autonomia em menos tempo. Olha aí. E aí eu vou pegar essa informação e vou trazer algo precioso para você que vai comprar um veículo 100% elétrico. Eu vou te ensinar agora a fazer algumas perguntas, porque talvez esteja fora do teu repertório. Porque você está acostumado a perguntar, quanto com litro faz esse carro? Né? São perguntas. Esse carro é um carro 12 válvulas, esse carro é um carro 8 válvulas, né? Que essas são perguntas pertinentes aos veículos propriamente a combustão. Quando a gente fala de carro elétrico, algumas perguntas são importantes. Uma delas é, qual é a capacidade de carregamento em DC, que significa corrente contínua, do meu carro que eu estou escolhendo? Porque como o Fabiano acabou de falar, ele vai entregar agora um carregador que te entrega uma potência de 80 kWh. Mas tem carro que só vai até 40. Então, por mais que o carregador entregue uma potência maior, o carro em si vai limitar. Como também tem carros que carregam em 80. Então, assim, uma das perguntas que são pertinentes e importantes é você saber quanto em DC o seu carro suporta, que aí você vai conseguir utilizar na sua máxima totalidade o carregador da Volts, não é isso, Fabiano? Com certeza, Del. E uma informação importantíssima, pegando esse seu gancho, é que, por exemplo, por mais que o meu veículo ele suporte, por exemplo, 40 kW de carga e eu estou plugado num carregador de 80, isso faz com que eu consiga prover disponibilidade para 2 carros em cargas simultâneas e o meu não diminua a capacidade de carregamento. Ou seja, eu consigo, por mais que tenham 2 veículos utilizando o carregador, estar carregando na capacidade máxima do meu carregador sem dividir carga com seu ninguém. Caramba, que bem pensado, realmente são 2 bicos então lá de carga, né? Exatamente, 2 plugs. E me fala uma coisa, hoje o cliente vive uma temática de sair da sua residência, ir até um posto de gasolina, encher o tanque, passa no cartão de crédito e nem sabe às vezes quanto ele está gastando, né? Como funciona a temática hoje para um usuário de eletroposto? Ele também paga no cartão de crédito? Como é feito? Porque assim, hoje a gente vive o sonho americano, né? Que é nós abastecermos o nosso carro
sozinho, porque no eletroposto não tem frentista, não vai ter aquela estrutura, o cara é mais autônomo. Como é que funciona essa experiência? Del, ela é uma experiência totalmente diferente de um posto de combustível, porque primeiro já começa com um autoatendimento. Eu não preciso de ninguém para que eu consiga fazer a carga no meu veículo. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que eu consigo pagar no cartão de crédito, no Pix. Existem várias formas de efetuar esse pagamento. O ponto 3 é que os eletropostos, eles são instalados em lugares estratégicos, aonde eu tenho infinidade de opções para que eu consiga fazer. Por exemplo, eu posso ir num salão de beleza enquanto o meu veículo carrega? Sim, a gente tem eletropostos instalados em locais onde tem salão de beleza, academia, shopping center. Aproveitamento de tempo mesmo. Aqui mesmo no shopping da ilha, por que eu não venho ao shopping fazer uma infinidade de coisas e deixo o meu veículo carregando? Hoje aqui no shopping da ilha, a Volts tem instalado uma capacidade de 162 kW distribuídos em 3 carregadores. Inclusive, um dos carregadores mais rápidos de São Luís é da Volts e está aqui no shopping da ilha. Então você vê que começa a cair por terra alguns preconceitos. Ah, demora muito. Mulheres, quanto tempo leva para fazer uma escova e fazer a unha? Com certeza deve demorar mais de 30 minutos. E aí quando a gente vai para um carregamento ultra rápido, a gente tem o carro entregando ali de 20% a 80% em praticamente 30 minutos. E o mais interessante é a percepção do usuário. Exemplo, um dia desse eu deixei o meu veículo carregando em um carregador portátil, que é um carregador de emergência. E aí carregou 10%. Num tempo até alto. A minha esposa, como ela pode monitorar o carregamento pelo aplicativo, em casa mesmo, esse amor, o carro passou tanto tempo carregando para carregar 10 minutos, para carregar 10%. Só que da minha residência para o trabalho, eu só gasto 1% de bateria. Então eu disse a ela, ó, a gente carregou 5 dias de trabalho só para ir e voltar. Eu gasto 1% para ir e 1% para voltar, porque não dá 10 quilômetros. E aí você vê como você começa a ter uma noção de tempo. Porque durante uma escova, durante uma unha, ela vai carregar o carro, onde ela vai praticamente rodar um mês, dependendo do usuário. Exatamente isso, Del. É exatamente isso que a Volts pensa para poder definir locais estratégicos para instalar o seu carregador. Um dos pré-requisitos é o que eu posso entregar naquele local para que as pessoas, enquanto o seu veículo carrega, ela consiga resolver outras coisas, para não perder tempo. É menos tempo carregando e mais tempo para o cliente. Essa é uma das premissas da Volts. Agora me fala, eu sei que a gasolina hoje está 5,80. 1 litro de gasolina custa 5,80. Quanto custa 1 kW? Del, hoje na Volts, o kilowatt ele custa R$1,86. Pessoal, R$1,86. Aí o usuário, quem está nos ouvindo deve estar pensando, quanto roda com 1 kW? É isso. Hoje, um carro a combustão regulamentado média nacional, ele roda na média ali de 8 km com litro. O veículo elétrico, segundo a ABVE, ele roda 6 km com 1 kW. Então, a proporção e a conta que eu gosto muito de fazer é comparando a combustão com o elétrico, carregando o seu carro com a Volts e abastecendo o seu carro a combustão num posto de combustível, você está economizando 1/3 do valor. Um exemplo, a cada R$300 que eu gasto para rodar num veículo a gasolina, eu gasto R$100 no elétrico para rodar a mesma quantia de quilômetros. Aí fica o desafio para você, que você é bom de matemática, com certeza. Talvez você não conheça muito sobre carros elétricos, para isso estamos aqui. Mas, matematicamente, faça uma conta. Olhe sua fatura, veja lá quantos nomes de postos aparecem. Veja quanto você gasta por mês. E multiplica por 12. É isso aí. Hoje eu tenho multiplica por 5 anos. Vixe, mano, aí a conta fica... Aí o cara fica com raiva. Porque quanto de dinheiro vem enterrado
sem ele fazer essa conta. É isso. E aqui no nosso Maranhão ainda tem um diferencial, né? Que o IPVA é isento, o custo de manutenção de um carro 100% elétrico é bem mais baixo, o custo de você andar é bem mais baixo, o carro elétrico tem um modo de regeneração de bateria enquanto você tem o recurso de frenagem. Isso você economiza pastilha de freio, disco de freio, então o custo de manutenção ele despenca. Deixa eu fazer uma pergunta. O carro elétrico para vocês, ele veio antes ou depois da Volts? Ele veio antes. A Volts nasceu justamente pela necessidade de recargas num veículo elétrico já adquirido. Então assim, meu amigo, se você ainda não está no momento de investir na solução para o seu problema, entenda que grandes negócios, grandes empresas nascem de uma dor. E realmente é essa dor. Às vezes eu tenho muita dúvida de como é que eu faço para viajar. Hoje a Volts, ela já possui quantos carregadores e já é possível viajar de São Luís até onde por meio dos eletropostos da Volts? Boa pergunta, Del. Hoje a gente já tem rota formada 100% de São Luís até Fortaleza, passando pelos Lençóis Maranhenses. Eu tenho rota de São Luís a Teresina, eu tenho uma rota de Teresina a Parnaíba e eu estou construindo uma rota de Belém a Salinas. Então eu já tenho rotas, fora as capitais que a gente já atua, a gente também tem rotas, carregadores em rotas que proporcionam tranquilidade e conforto para os nossos clientes. Vou te dar um exemplo. São Luís, Teresina. A gente falou um pouquinho atrás sobre distância de carregadores. Daqui para Teresina, a gente tem carregadores a cada 120 quilômetros. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que eu ainda tenho redundância. Por exemplo, se eu saio daqui para Teresina, o meu primeiro carregador está num posto Canaã a 120 quilômetros. O meu segundo carregador está em Piritoró, a 120 quilômetros do Canaã. Então, por exemplo, imagine que eu saio daqui para Piritoró, que são 240 quilômetros, eu posso dar uma tirada só, sem carregar em lugar nenhum, mas eu ainda tenho uma redundância lá no posto Canaã a 120 quilômetros, exatamente no meio do percurso entre São Luís e Piritoró. Ou seja, eu estou proporcionando mais disponibilidade, mais tranquilidade e mais conforto para o cliente. E o melhor, todos os carregadores nesse percurso de São Luís a Teresina, eles são ultra rápidos. Eles são carregadores de 80 e 90 kW. Então, primeira groselha que cai por terra. Carro elétrico dá para viajar. Dá para viajar, é muito confortável, é seguro, tem uma estabilidade excelente e tem o conforto da Volts para poder acompanhar os clientes. Então, meu amigo, não marca bobeira, deixa de ouvir o tio do Zap, deixa de ver aqueles influenciadores comprados, já está na hora de você ir até uma concessionária, fazer um test drive, conhecer, sentar, colocar uma calculadora na mão e começar a fazer conta. Porque a gente tem hoje depoimentos de motoristas de aplicativo que estão realmente agora ganhando dinheiro e tendo uma vida digna. Porque nós tínhamos, como você fez a conta aí de economia de 1/3, nós tínhamos um motorista gastando de 7 a 8 mil reais por mês de gasolina. Como é que deve estar vivendo hoje um cara desse, hoje usando só eletricidade? Como está melhorando? A gente tem usuários, clientes que estão economizando 30 mil reais por ano por causa de uma escolha. Então imagina, em 5 anos, 30 mil reais, pagou o carro. 150 mil, pô, chega um momento que o carro começa a se pagar. Pagou o carro. Não é? E aí você faz uma pergunta, bateria, a gente vai falar sobre isso aqui também, mas os carros são projetados para rodar mais de 1 milhão de quilômetros. E deixa eu dar um dado técnico para você. Aqui, nesse evento, nós trouxemos um motor elétrico para você conhecer o motor elétrico e um motor a combustão, para que você possa olhar um ao lado do outro e começar a tirar parâmetros. Qual é a percepção que eu tenho? Eu tenho um computador de 20 anos atrás,
com aquela CPU gigante, com aquele monitor, com aquele gabinete. E eu tenho um celular hoje, muito mais rápido, com uma memória muito maior. Há 20 anos atrás a gente falava de computador de 40 GB de memória, e hoje a gente tem celulares com 1 terabyte de memória. Então você vê que o tamanho e a performance mudou. E outra, o motor elétrico, ele tem uma eficiência energética acima de 90%. Um motor a combustão, por mais eficiente que seja, ele só aproveita 33% de 1 litro de combustível. Imagina, você está pagando R$ 5,80 por 1 litro e só está usando 30% desse 1 litro. Quanto se perde na queima, quanto se perde na evaporação. Você vê que um motor a combustão, a quantidade de peças é infinitamente menor. Um motor a combustão tem mais de 200 peças na sua composição. Um motor elétrico não chega a 10. Olha o nível de complexidade, e isso traduz no custo da manutenção, que é muito menor. Exatamente isso, Del. E aí, pegando seu gancho lá do motorista de aplicativo, né? Eu vou além. Não só do motorista de aplicativo, mas você tem outras classes que também rodam bastante no veículo elétrico. Você tem o advogado, você tem um corretor de imóveis, você tem o cara que é representante comercial, que viaja, que sai daqui rodando os interiores, que faz rota de um lugar para outro. Você tem aquela pessoa que, por exemplo, trabalha em outra cidade, mas mora em São Luís. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela trabalha em Santa Rita e ela mora em São Luís. Então ela vai 3 vezes na semana para Santa Rita. Então ela roda bastante. Então, assim, isso, querendo ou não, você acaba fazendo conta, comparando com um veículo a combustão, e você acaba sobrando dinheiro no final do mês. E se esse dinheiro for guardado ao longo de 5 anos, você já pagou o carro, você já pagou o investimento. E aí eu não vou nem... Eu nem queria entrar nesse mito ainda, mas eu vou aproveitar a deixa. Como reclamar da depreciação de um carro usado? Hoje, quando a gente analisa dados, um Dolphin Mini, por exemplo, ele deprecia menos do que um carro a combustão. Agora, me fala qual é o carro a combustão que consegue trazer esse payback. Porque, como a gente acabou de falar, se você utilizar o carro elétrico muito durante 5 anos, o carro elétrico se pagou. Como é que você está reclamando de custo, de perda? Não existe. Acho que está faltando você começar a usar mais aquilo que você tem de melhor, que é a cabeça, e não ir pela cabeça dos outros, que realmente, se fizer conta, é isso que você falou. Del, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns taxistas, sabe? E, assim, o que eu percebo quando eu converso com esse pessoal, com a turma que roda muito, de fato, é que a pessoa não faz conta. E aí, quando você começa a botar na ponta do lápis o custo de aquisição, o custo que você roda, o custo de manutenção durante 5 anos, o custo do IPVA, quando você bota o todo na conta, você começa a ter uma percepção extremamente diferente. E é por isso que a maioria dos motoristas de aplicativo estão saindo na frente, porque eles estão começando a fazer conta, estão começando a entender que rodar no veículo elétrico, sabe o que está acontecendo? Está sobrando mais dinheiro no bolso. E aí é interessante, quando você começa a conhecer mais sobre o plano de negócio, tudo fica muito fácil. Exemplo: nessa transição toda, eu não consegui fazer a transição de todos os veículos da minha casa. Eu ainda tinha um carro a combustão, um carro que já estava quitado, não pagava mais parcela de carro, mas eu pagava combustível. E eu tinha um custo médio de R$1.000 por mês, 1.000, 1.100. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz um consórcio. Só que eu fiz o consórcio de uma maneira muito bem pensada. Qual foi a minha linha de pensamento? Eu preciso adquirir uma carta de consórcio, onde essa carta pague o carro que eu quero. E aí eu queria um carro que tivesse uma bateria de 60 kW, uma bateria maior, com maior alcance,
que isso é um outro assunto que a gente vai depois, junto com o Alfredo, se aprofundar, que é para o cliente poder conhecer um pouco mais sobre as baterias, mas eu queria uma bateria de 60 e eu queria ficar com uma parcela que eu pagasse a economia de combustível. Aí o que foi que eu fiz? Dei o meu carro usado de entrada como lance, fiz um pequeno complemento e aí eu fiquei com a parcela do consórcio igual ao que eu gastava de combustível. Então, para mim, não mudou nada. Aí vem, Adel, mas aí você está falando besteira, porque você fez um aporte financeiro. Tudo bem, mas em 3 anos, com a economia do IPVA, com a economia da manutenção, o dinheiro voltou, cara. E aí eu estou promovendo a minha família uma experiência totalmente diferente. Um carro com torque instantâneo, um carro que tem uma sensação de flutuação, porque só quem sabe o que é andar num carro 100% elétrico é quem andou. É até difícil de você transmitir a uma outra pessoa isso. Por isso que a gente sempre incentiva você a ir nas lojas da Original e fazer um test drive totalmente gratuito. Só basta que você seja um condutor habilitado. Você vai ter do lado um profissional para poder tirar todas as dúvidas. A gente gosta quando você vai com toda a família. Quando você leva o seu avô, eu acho tão interessante quando o filho traz o avô, que tinha uma Rural, que tinha um carro a diesel, e coloca ele para andar no carro 100% elétrico. O que é incrível. A primeira pergunta é, e tá ligado? Meu Deus, tá ligado? Não tem barulho. Olha que interessante, Fabiano. Hoje aqui na praça nós temos uma predominância maior de carros elétricos e de carros híbridos. E os carros estão ligados. Não tem barulho, todo mundo respirando normalmente. Imagina essa atmosfera ao longo do tempo. Você tem um trânsito cada vez mais sustentável. Essa atitude, essa escolha que você faz hoje não vai beneficiar apenas você, nem eu. Vai beneficiar o seu neto, o seu bisneto e o planeta. É o planeta. Então não tem para onde correr. Não é só demagogia de venda, demagogia de número. É uma atitude muito sustentável, uma atitude nobre. Agora, você precisa realmente de informação para estar seguro. E aí estamos nós aqui, promovendo informação. É exatamente isso, Del. Quando você conta como você fez, que você conseguiu adquirir o veículo, fez um aporte financeiro sem fazer desembolso, porque você não fez nenhum desembolso e vai continuar sem fazer, porque o desembolso que você fazia de combustível, ele já existia, e agora você, em vez de colocar no combustível, você está colocando num bem que é seu. Ou seja, você não está queimando esse dinheiro no veículo a combustão, propriamente dito, né? Você não está queimando, você fez um investimento num bem que é seu e acabou. O R$1.000 depositado num posto de gasolina mensal, esse dinheiro viraria o quê? Fumaça, né? Fumaça, isso aí. E tem mais. Já falei para minha esposa, vai usar o carro durante 5 anos. Então eu já comprei um elétrico muito completo, teto solar panorâmico, tem um motor de 204 cavalos, então já coloca por terra essa história que carro elétrico não tem força, muito pelo contrário, muito mais forte do que um carro a combustão, porque o torque é instantâneo. Tem outra, 5 anos, por que, Del? Porque o carro tem 5 anos de garantia, o carro tem 8 anos de garantia da bateria, o carro que eu comprei para ela. É um carro feito para rodar 1,5 milhão de quilômetros. Então estou super tranquilo de ficar com esse carro ao longo do tempo. E pegando ainda a emoção para quem é apaixonado por carro, falando do carro que você adquiriu, é um carro de 0 a 100 em 7 segundos, né, meu amigo? E aí fala porque tem um também, viu? Agora deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. Eu sei que todos os eletropostos da Volts são muito bem pensados. Queria que você falasse um pouco da estrutura que você tem em Barreirinhas, porque eu já ouvi muito feedback a respeito da infraestrutura, tudo que oferece além do abastecimento. Mas eu sei que vocês resolvem uma dor muito latente hoje ainda, que é condomínios. O cliente ele quer viver essa transformação
ele quer usar um carro elétrico ou híbrido plug-in, mas o condomínio nesse momento não deixa. E às vezes ele não consegue perceber que ele tem uma solução que é igual e até mais barata dos postos de gasolina, que são os eletropostos de carregamento. Você tem muita presença desses clientes que têm essa limitação devido aos condomínios? Del, nós temos sim, tá? Nós temos sim esse perfil de cliente. E o que a gente costuma falar muito às vezes nem vai só da limitação do condomínio, tá? Que a gente também tem cliente relacionado a isso. Mas hoje, quando você compra um veículo elétrico, a maioria das concessionárias e das marcas, elas entregam para o cliente um wallbox, um carregador portátil e tudo mais. E quando o cliente leva isso para casa, muitas das vezes, vamos falar do condomínio que tem a viabilidade. Às vezes, o valor que você vai colocar para você instalar esse seu wallbox, você consegue fazer recargas no seu veículo em eletropostos rápidos, que dá para você rodar aí 2 anos com o valor que você iria colocar para você fazer a instalação do seu wallbox. Então, às vezes, nem vale a pena. E para esse cliente que não tem a infraestrutura em casa, a maioria dos nossos eletropostos, você tem uma carga de 20% a 80% em 30 minutinhos. Então, 30 minutinhos de 20% a 80% é muito rápido para você fazer uma recarga. Por isso que você colocou um eletroposto do lado da Fribal. Que aí o cara entra, vai comprar pão, passa ali 30 minutinhos e o carro praticamente está carregado, né? Eu posso dizer para você, Del, eu sou cliente de vocês e os nossos wallbox, eles estão guardados. Eu sou um cliente que eu gosto de ir na Fribal fazer um lanche, umas comprinhas, enquanto o veículo carrega. Então, assim, a gente não só tem os eletropostos, como a gente também usa os eletropostos, entendeu? Usa no dia a dia. O nosso carro da Volts Eletropostos, que é um todo plotadinho, ele só carrega em nossos eletropostos. Ele não carrega em nenhum outro carregador que não seja dos eletropostos da Volts. E sabe o que é melhor? Falando daquelas pessoas que não têm infraestrutura dentro de um condomínio, nós temos carregadores espalhados por praticamente toda a ilha de São Luís. Então isso faz com que você tenha cada vez mais uma Volts Eletropostos pertinho de você. Agora eu vou brincar com você. Vamos lá, bora ver se a Volts atende a todo mundo. Vou no supermercado, vou ali comprar um pão, fazer uma compra rápida. Aonde tem um eletroposto lá? Eu tenho na Fribal. Vou fazer uma compra no final de semana de material de construção. Vou comprar uma tinta, uma furadeira, uma coisa para casa. E aí eu vou passar 30, 40 minutos lá dentro. Tem eletroposto? Aí você quer que eu enumere quantas? Aí eu tenho na Forquilha, Potiguar, eu tenho na Potiguar da Coama, eu tenho na Potiguar do Olho d'Água. Eu vou complicar agora. Quero ir no salão de beleza, fazer a unha e tal, não sei, eu vou aonde? Aí, meu amigo, você vai no Windows Open Mall, lá perto do Hotel Ibis, você vem no Shopping Center, no Shopping da Ilha, você vai no Golden Shopping, posso enumerar aqui para vocês. Então, meu amigo, não tem porquê você não comprar um veículo 100% elétrico ou híbrido plug-in. Não tem porquê. Porque tem vários pontos de carregamento rápido, e você vai poder viver essa transformação que é ter um carro isento de PVA, com um custo de manutenção 80% mais barato, e viver essa transformação que é pagar muito menos para ter uma mobilidade ultra sustentável. Agora eu quero que você me fale, tire uma dúvida. É possível? Não, me explica antes como funciona até eu chegar no eletroposto. Eu já comprei meu carro elétrico.
Depois que eu compro o carro elétrico, eu baixo um app, cadastro um cartão. Como funciona isso? Del, é muito simples. Primeiro passo, você baixa o aplicativo da Volts Eletropostos. Primeiro passo, compra o carro elétrico na original. Exatamente. Tô brincando, vai lá. E aí você baixa o aplicativo da Volts Eletropostos, disponíveis nas lojas, tanto da Apple quanto na Play Store, para celulares com Android. Você faz um cadastrozinho extremamente simples, né? Seu e-mail, sua senha, seu nome. E aí depois disso você adiciona um cartão de crédito ou adiciona saldo via Pix. Então, aí surgiu a primeira dúvida. Eu quero presentear o meu filho com um carro. E aí eu posso, para controlar um pouco, ter uma previsibilidade de quanto eu vou gastar, eu posso já deixar um crédito já colocado no aplicativo dele. Você vai chegar para o seu filho e vai dizer assim: você tem R$500 por mês para você rodar, você vai comprar um saldo de R$500 ou via Pix ou via cartão de crédito, vai deixar lá disponibilizado para ele. Caramba! E aí um exemplo, já estou com o aplicativo baixado e já estou com um saldo. Como é que funciona quando eu chego no eletroposto? Del, na hora que você chega nos eletropostos da Volts, você tem uma plotagem na frente do carregador, onde tem um QR Code para iniciar o processo de recarga. Então, com o aplicativo aberto, você faz a leitura desse QR Code com a câmera do seu celular e na mesma hora o celular já diz, aparece um botãozinho verde lá, iniciar a carga. Você seleciona ou plug 1 ou plug 2 para carregadores com duplo plug e aí é só correr pro abraço. A carga com 30 segundinhos ela está iniciada. Então pluguei, li o QR Code, já começa o processo de recarga. É muito simples. Chegou no eletroposto, plugou no seu veículo, leu o QR Code, clicou em iniciar a carga, aí você começa o processo de recarga. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu sei que você sempre posiciona os eletropostos em locais onde o cliente possa colocar o carro para carregar e fazer alguma coisa em paralelo. Isso é a otimização de tempo. Mas se eu quiser aguardar o carregamento dentro do carro também, não há problema. Sem problema nenhum. Eu posso estar dentro do veículo com o ar-condicionado ligado, no conforto do meu carro, e o veículo carregando. Hoje, com essas centrais, né, de multimídia que parecem uma televisão, e muita gente consegue, por exemplo, é nativo hoje nos veículos da BYD você ter aplicativo como o YouTube. Porque eu não posso assistir um YouTube dentro do meu carro, no ar-condicionado, enquanto ele está carregando. Eu posso. E vou te dizer mais. Todos os eletropostos da Volts contam com cobertura de sinal Wi-Fi para os clientes. É mesmo? Então você pode chegar, conectar a central de multimídia do seu veículo direto no Wi-Fi da Volts e usufruir do seu YouTube lá, do seu Spotify da vida, do seu aplicativo de música ou de vídeo e usufruir disso usando o Wi-Fi da Volts. Olha que legal. Leozão, então ficou claro que você agora está com dúvida. Você agora não sabe se você compra um carro híbrido plug-in ou se você compra um 100% elétrico. É ou não é? Agora eu vou dizer para você, viu, Léo? Eu te aconselho a comprar um 100% elétrico, porque eu te conheci viajando de moto. Enquanto não sai a moto elétrica, elétrica de alta cilindrada, né? Eu te aconselho a ir de carro elétrico. E quando você for viajar, que é muito esporádico, você tenha os eletropostos da Volts, ou então você compra um híbrido plug-in da BYD, que te dá aí até 1.200 km, com uma autonomia combinada, é muita coisa. E aí também eu vou até aproveitar para pegar um outro gancho. Você falou plug duplo e plug que não é duplo. Então a gente está falando de carregadores em AC e em carregadores de DC? Nós estamos falando tanto de AC quanto de DC. Ambos os modos de carregamento, eles existem tantos com plugs único ou plugs duplos. Ah, entendi. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um carregador em DC de 40 kW ou de 30 kW que ele tem um plug. Como eu tenho um carregador em AC que tem 2 plugs. Então isso é indiferente. Eu tenho essas duas possibilidades. Legal. E é muito interessante você ficar atento em relação a isso.
Se você vai carregar em AC, usa o plug certo. Às vezes a gente acaba utilizando o plug errado e acaba inutilizando, não vai usar aquela potência toda. Usa. Se você tiver dúvida, fica tranquilo, manda um direct para qualquer loja nossa de elétrico, seja GAC, seja BYD, seja Volvo, seja BMW, sempre vai ter por trás um vendedor para tirar dúvida. Lá não só são canais de venda, são canais de informação. Eu acho que hoje o que faz a mobilidade elétrica crescer cada vez mais na Original, dá cada vez mais coragem para a Alcimara investir em novas frentes, é porque ela vê o quanto a gente investe em informação. Então o que faz essa massa crescer é informação. Então tá com dúvida, vem no concessionário de elétricos, tem marcas novas, depois ela vai dar pode ser que ela dê uns spoiler aí, de coisa nova aí que ela está investindo, que ela está olhando, porque é um mercado muito grande, e é um mercado que a gente aposta muito nele, né? E com certeza a gente acelera junto, porque esse cara resolveu muito a minha dor, que era, Del, mas o meu condomínio, ele não aceita. E aí ele traz duas soluções. A segunda eu não sabia, não tinha feito essa conta ainda, que é quanto eu posso usufruir em um eletroposto quando eu converto o custo de instalação. Porque o custo de instalação ele pode variar. Ele pode ser um custo alto ou um custo baixo. O que vai depender? Cabeamento, a distância. Às vezes você mora no 12º andar e a sua vaga fica no subsolo, e aí você traz aquela fiação completa até embaixo. Tem um custo muito maior. Por exemplo, eu já vi vou falar porque é verdade, já vi infraestrutura de investimento de 10 mil reais, e aí se eu ver 10 mil reais calculado para usar um eletroposto, eu posso realmente usar 2, 3 anos aí carregando na maior tranquilidade. Foi interessante isso aí, eu não tinha pensado. Você tem clientes, por exemplo, você tem pessoas que têm o seu centro de medição numa garagem no G1 e seu carro está lá no G3. Então você tem lá 2, 3, 4, 5 andares de garagem. Fora que a garagem fica lá na ponta. Então quando você vai fazer um investimento, você passar eletrocalha, cabeamento, tudo mais, do seu centro de medição até a sua garagem, isso acaba inviabilizando. E aí, quando você põe isso na conta, que você divide por aquilo que você roda, às vezes nem compensa você instalar o carregador. Compensa muito mais você ir carregar em um eletroposto. É aquilo que eu falei. Hoje em São Luís, por exemplo, a maioria, aliás, todos os nossos carregadores, eles são de no mínimo 40 kW. Ou seja, eu consigo atender a maioria dos carros, por exemplo, que é o Dolphin Mini, que carrega até no máximo 40, na sua capacidade máxima de carga. E o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que eu consigo te proporcionar uma autonomia de 20 a 80% de carga em 30 minutinhos. Ou seja, tu consegue ali 50, 60% de bateria, o que vai te dar uma autonomia aí de mais ou menos 200 km, 180, 200 km em 30 minutinhos. Dá para fazer muitas coisas. E aí vem uma conta interessante. Pegar o gancho do Dolphin Mini, que é um carro que possui uma bateria de 38 kW. Então, com menos de R$70, considerando 0 a 100%, leva em consideração que ninguém chega no eletroposto com 0, muito raro o cara chegar com 0, eu vou gastar R$70 para rodar mais de 300 quilômetros, é 320, 300 quilômetros, que é o que roda. Cara, o custo por quilômetro rodado é um terço. Só se você proporcionalizar do combustível, é um terço. Aí... Então, vale muito a pena. E o eletroposto, por mais que eu tenha um carregador dentro da minha casa, que eu vou demorar lá 6, 7 horas para ter de 0 a 100% de carga, eu gosto muito de usar o exemplo do nosso amigo Alfredo.
ele surgiu uma viagem de emergência e ele chegou para mim e disse: rapaz, eu vou usar o eletroposto da Volts agora mesmo, porque eu preciso fazer uma viagem de emergência e meu carro está com 40% de bateria. E ele foi lá pro eletroposto rapidinho, carregou e pé na estrada. Olha que legal. Então, pessoal, pra gente fechar, e eu quero fechar com um recado olhando para você. Não me dê mais desculpa que você não vai comprar um carro elétrico ou híbrido plug-in porque você está com medo, porque você não tem onde carregar, porque o seu condomínio não deixa. Não me dá mais essa desculpa. É isso aí. Comprou um carro elétrico, já corta essa desculpa que você não vai poder comprar mais para o carro do condomínio, já baixa o aplicativo da Volts, já coloca o crédito e amanhã a gente vai esticar uma lona aqui, Fabiano, onde eu vou incentivar os clientes a escrever quanto eles gastam de combustível por mês. Eu gastava R$1.000. Hoje eu não gasto mais. Mas eu quero que as pessoas anotem para ver quanto de dinheiro elas estão deixando na mesa só porque estão fazendo uma escolha sem analisar outras possibilidades. Porque eu não estou dizendo aqui que o carro elétrico ou híbrido plug-in é a escolha perfeita. Não. Eu estou te falando que é uma possibilidade que merece ser analisada, merece ser estudada, porque cá para mim, quando as pessoas falam que as pessoas são ignorantes, que as pessoas não entendem, que as pessoas falam muita besteira, eu sou o cara mais tranquilo quando eu ouço isso, porque eu tento me colocar na pele do meu bisavô. Quando chegaram os carros a combustão, e o cara dizia assim: eu confio no meu cavalo, porque se tiver comida e água eu vou para qualquer lugar. Então assim, são pensamentos atemporais que sempre vão acompanhar a evolução da história. A gente vive hoje um momento que é necessário, porque o planeta não aguenta mais a pancada que a gente vem dando. A gente está em um país que tem um ecossistema muito favorável. Temos grande disponibilidade de energia solar, energia eólica, hidrelétricas. Então a gente tem um ecossistema favorável e não tem porquê a gente não viver esse tipo de transformação. Então não tem mais essa desculpa para você. Falou em condomínio, eu vou logo responder: vai na Volts. É isso aí, Del. E para complementar e finalizar a sua fala, falando sobre a desculpa, não há mesmo, porque a gente nesse momento, só aqui na Grande São Luís, nós estamos com mais 3 obras em andamento, vem novidades por aí, vem novos pontos, vem novos carregadores. Hoje, o carregador mais rápido da ilha hoje já é da Volts e a gente vai ter carregador novo aí. Aguarda, tá, pessoal? Vai ter carregador novo. Será ser mais potente? Vamos ver, hein? Vamos ver. Fabiano, muito obrigado mesmo, de coração aí por ter vindo, participado conosco. Para você que ainda não segue Volts Eletropostos, já segue, fica por dentro de tudo que esse cara vem transformando no mundo da mobilidade. A gente vem somando muito e só agradecer. Obrigado, eu que agradeço, Del. Valeu. Muitíssimo obrigado. E para você que está aqui na live conosco, deixa eu reforçar aqui, dos dias 7 hoje, 8, 9 e 10, estamos aqui no Shopping da Ilha, em um horário especial, horário de shopping. Então você tem a possibilidade de vir comprar o presente do seu pai, fazer um passeio com a família, deixar os filhos nos mais inúmeros ambientes que a gente tem aqui e vem conhecer os carros. Aqui a gente tem Volvo com a condição mega especial, temos BYD com condições também super diferenciadas, tem mais carros elétricos da BYD. Até domingo você ganha um voucher de R$1.000 da BYD que você pode estar utilizando nos eletropostos da Volts. Temos BMW na linha híbrida e na linha elétrica, GAC, uma marca lindíssima que chega no nosso portfólio de concessionárias, muito bom. E temos também veículos seminovos eletrificados, veículo zero da Fiat. Você que ainda não conhece o Pulse e outros carros que estão com a motorização híbrida, trazendo assim ainda mais economia, não perde tempo.
vem para cá para fechar o melhor negócio. Estrutura completa, aprovação sem burocracia, avaliação teu usado e aquele atendimento que a Original sabe dar, sempre com um sorrisão no rosto e com muita energia. Um abração e tamo junto!